Eu fui levada para o hospital achando que tinha um marido. E voltei para casa sabendo que eu era só um obstáculo. Meu nome é Lorena, tenho 42 anos e moro em Vitória, no Espírito Santo. Na época, eu trabalhava como gerente de loja num shopping da cidade. Trabalhava muito, por sinal, quase sempre mais do que devia. Mas eu fazia tudo com prazer, afinal, estava construindo uma vida com o homem que eu escolhi. O homem que eu achei que tinha me escolhido também. O nome dele era Henrique, engenheiro civil, 45 anos, jeito calmo, desses que te abraçam e você acha que encontrou um porto seguro. Mas eu não fazia ideia de que ele era o próprio furacão. Quando nos conhecemos, eu tinha acabado de sair de um relacionamento de 10 anos. Estava ferida, cansada, com medo de confiar de novo. Mas o Henrique veio com aquele jeito manso, educado, cheio de gestos pequenos que encantam. Lembro da primeira vez que ele me levou flores num dia normal, sem data comemorativa, sem intenção de compensar nada. Era só uma terça-feira cinza e ele apareceu com um girassol e disse: "Você é luz até nos meus dias nublados." Aquilo me desmontou. Eu, que sempre fui forte, me vi apaixonada. Casamos 1 ano e meio depois, nada luxuoso, mas cheio de significado. Foi no quintal da casa da minha mãe, chão de pedra, luzinhas penduradas nas árvores e o olhar dele fixo em mim o tempo todo. Pelo menos era o que eu achava. 2 anos depois do casamento, descobri que tinha um mioma no útero. Nada grave, segundo o médico, mas exigia cirurgia. Henrique foi comigo nas consultas, pegou minha mão quando o médico falou em anestesia geral. Me prometeu que estaria comigo no hospital, antes e depois. Disse que me amava, disse que cuidaria de mim. No dia da cirurgia, ele me levou cedo, às 5 da manhã. Fazia frio, eu estava nervosa. Ele parecia tranquilo demais. Me deu um beijo na testa e disse: "Vai dar tudo certo, Lô. Eu te busco no fim da tarde." Só que ele nunca mais apareceu. A cirurgia foi um sucesso, segundo os médicos. Quando acordei, zonza, pedi por ele. A enfermeira me olhou com um semblante estranho e voltou com uma caixinha na mão. Era um envelope, sem nome, sem assinatura. Dentro, um bilhete, escrito às pressas, com letra torta. "Lorena, me desculpa. Eu tentei te amar como você merecia, mas meu coração está em outro lugar. Você é incrível, mas não é para mim. Preciso viver minha verdade." Por um segundo, achei que era uma piada. Olhei para os lados, esperando ele aparecer e rir, mas não apareceu ninguém. Eu estava sozinha, literalmente. Com o corte recente na barriga, as pernas amortecidas, o soro pingando e meu mundo desmoronando. Demorei para entender o que estava acontecendo. Quem faz isso? Quem abandona alguém no hospital? Fiquei ali, sem chão. A enfermeira, meio sem jeito, me disse baixinho: "Ele saiu do hospital e pegou um voo para o Rio de Janeiro. Foi o motorista quem comentou." Voo? Rio? Meu sangue gelou. Entrei no Instagram dele ali mesmo pelo celular. E foi quando tudo se partiu. No Stories, uma taça de espumante. Legenda: "Começando a vida do jeito certo." Na foto, um reflexo no vidro. De uma mulher loira, sentada à mesa com ele. Foi assim que eu descobri. Ele me deixou no hospital e foi passar a lua de mel com outra. Eu passei a noite no hospital sozinha. Sozinha mesmo. A enfermeira que me acompanhava à noite tentou ser gentil,
mas até o jeito dela me olhar parecia um pedido de desculpa, como se ela não quisesse estar ali testemunhando aquela cena. Às 2 da manhã, eu pedi um calmante. Disse que era por causa da dor, mas a dor não era no corpo. Era um vazio, um buraco dentro do peito, como se tivessem arrancado o meu lugar no mundo. Meu chão, minha referência, minha casa. E eu ainda estava no hospital, deitada, de fralda, com o cabelo grudado na testa e o cheiro de soro tomando conta de mim. Tive alta no dia seguinte. Minha irmã Tatiane foi quem me buscou. Quando ela entrou no quarto e me viu, ela não falou nada, só me abraçou, forte. E eu desabei, como uma criança. Ela não sabia de tudo ainda. Eu só tinha dito que o Henrique não pôde vir. No carro, no caminho de volta, eu contei. Do bilhete, do sumiço, dos stories. E foi ali, dentro daquele carro em movimento, que eu disse pela primeira vez em voz alta. O Henrique me deixou no hospital e foi viajar com outra. A Tatiane freou devagar, encostou no acostamento. Me olhou com os olhos marejados e disse: Lorena, você não merece isso. Cheguei em casa e parecia que tudo ali tinha sido montado para me machucar. A xícara dele na pia, a camisa dobrada em cima da poltrona, o par de chinelos virado na porta do quarto. E o nosso álbum de casamento ainda no rack da sala, aberto, na página em que ele beija minha testa. A mesma testa que ele beijou antes de me deixar no hospital. Eu sentei no sofá e fiquei olhando aquilo por horas, sem conseguir chorar mais, porque tem uma hora que até o choro cansa. No terceiro dia em casa, a bomba estourou. Uma amiga minha, a Cláudia, me mandou um print. Era o perfil da tal mulher. O nome dela, Camila Rangel. Advogada, loira, 35 anos. Legenda da foto postada no Instagram. Nossa primeira viagem juntos. Quando é leve, a gente sente. E ele, claro, estava marcado na foto, sorrindo. O mesmo sorriso que ele deu para mim tantas vezes. O mesmo que eu acreditei que era só meu. Foi aí que tudo começou a se encaixar. Ou melhor, a se despedaçar. Eu lembrei dos finais de semana que ele dizia ter obras fora da cidade, das reuniões de última hora, dos dias em que o celular dele ficava sem sinal. Eu quis gritar, quis quebrar tudo, quis fazer ele sentir o que eu estava sentindo. Mas eu não conseguia nem levantar da cama sem dor. Minha irmã ficou comigo nos primeiros dias. Fazia comida, dava banho e ouvia meus silêncios. Eu não falava muito, porque toda vez que abria a boca, a vontade era de perguntar: como é que se desfaz um amor? Como é que se desliga uma memória? Como é que a gente para de amar alguém que largou a gente no leito de hospital? A verdade é que eu não sabia. Mas naquele momento, entre fraldas pós-operatórias, comprimidos e pratos cheios que eu mal tocava, eu comecei a descobrir. A mulher que eu era tinha morrido ali, na maca. O que sobrou era uma mulher tentando nascer de novo. Se essa história mexeu com você, se você já se entregou demais para alguém que não te via por inteiro, se já se sentiu usada, invisível ou enganada, se inscreva no canal. Aqui você vai ouvir relatos como o seu. Histórias de dor, sim, mas de força, de recomeço e de libertação. Porque você não tá sozinha e sua dor merece ser ouvida. Nos primeiros dias em casa, o tempo parecia ter virado um líquido denso. Cada minuto se arrastava como se o relógio estivesse cansado de me ver sofrer. Dormir? Quase impossível.
Quando o corpo apagava de tanto cansaço, o peito continuava acordado. Acordava no meio da madrugada, suando frio, achando que tudo tinha sido um pesadelo. Mas não era. A realidade me esperava no travesseiro ao lado. Vazio, limpo, frio. Aquele espaço que ele ocupava com a respiração pesada, agora era só silêncio. Comecei a ter flashbacks. Coisas que antes pareciam detalhes bobos, agora gritavam na minha memória. O celular virado para baixo, as viagens a trabalho que não duravam o tempo combinado, o perfume novo no carro, uma camisa que eu nunca tinha visto lavada no cesto. Uma vez, 3 meses antes da cirurgia, ele chegou em casa dizendo que tinha esquecido o celular no escritório. Ficou a noite toda offline. Eu me preocupei, fiz chá, esperei ele dormir para tirar os sapatos. Hoje eu entendo. Ele estava com ela. Na sexta noite, depois da minha alta, minha irmã saiu para trabalhar e eu fiquei sozinha. Foi nesse dia que decidi vasculhar. A ferida estava aberta, então por que não cutucar de uma vez? Fui até o quarto de visitas, onde ele guardava documentos e eletrônicos. Lá estava o notebook, com senha. Mas o Henrique era metódico. A senha era sempre ligada ao trabalho ou a mim. Digitei Ló Henrique 22. Funcionou. Quando entrei no e-mail, levei um susto com a quantidade de pastas pessoais. Ele era organizado, até demais. Tinha uma pasta chamada Fotos Viagem Norte. Cliquei. De cara, uma sequência de selfies. Ele e ela, na praia, num restaurante rústico, num quarto com uma banheira de hidromassagem. Uma legenda gravada no nome da imagem. Nosso refúgio. Outra pasta. Docs Pousada RJ. Ali estavam as reservas, as confirmações. Viagem marcada 4 dias antes da minha cirurgia. Pagamento parcelado em 3 vezes no cartão. Tudo feito com antecedência. Tudo calculado. Não foi impulso. Não foi arrependimento emocional. Foi plano. Ele sabia o dia da minha cirurgia. Ele me levou ao hospital e embarcou na sequência para uma nova vida. Com ela. Encontrei uma foto antiga. Ela sentada no colo dele. Camisa social dele entreaberta e no dedo dela uma aliança. A mesma que ele dizia que não precisava trocar porque nossa união vai além de símbolo. Mentira. Ele só não queria que eu desconfiasse, porque já tinha dado outra para alguém. Fechei o notebook. Minhas mãos tremiam. A garganta ardia como se eu tivesse engolido vidro. O coração parecia não caber mais no peito. Ali eu desabei novo. E dessa vez não foi pela perda. Foi pelo nojo. Pela decepção. Pela raiva de ter sido enganada. Com tanta delicadeza, com tanto ensaio. Ele arquitetou cada passo da nossa separação e me deixou o papel da mulher descartável. A figurante que ele precisou manter por conveniência até a cirurgia passar. Se eu achava que a dor de ser deixada era o fundo do poço, eu ainda não sabia o que era cair no buraco do julgamento. Porque a vergonha não vem só da traição, ela vem dos olhares, das suposições, dos cochichos. Na semana seguinte, minha mãe foi comigo na padaria da esquina. Assim que entrei, uma mulher no balcão cochichou com a outra. Elas não disfarçaram. Apenas baixaram o olhar quando eu passei. Quando fui pagar, a moça do caixa tentou sorrir,
mas o rosto dela parecia pedir desculpas. 2 dias depois, fui até a farmácia. A atendente, que sempre me chamava de Ló com intimidade, me atendeu como se eu fosse uma desconhecida. As palavras saíram secas, curtas. A mesma pessoa que uma vez me contou que o Henrique tinha ido lá comprar remédio para mim, agora fingia que não sabia meu nome. Ali eu entendi. Todo mundo já sabia. A tal Camila não se escondia. Pelo contrário, ela postava tudo. Stories com legenda. Finalmente encontrei a paz. Amor que soma. Gratidão ao universo. E ele curtia tudo. Comentava com emojis de coração. Enquanto isso, eu lutava para subir escadas. Tomava banho sentada numa cadeira de plástico. Sentia dor até para rir. Recebi mensagens. Algumas amigas me apoiaram, mas teve quem aproveitou a oportunidade para julgar. Você não percebia que ele estava diferente? Homem não trai de nada. Será que você não se acomodou no casamento? Eu queria gritar. Queria responder que ser traída nunca é culpa de quem foi leal. Que eu tinha dado tudo. Tudo. Amor, casa, carinho, compreensão. Mas eu me calei. Porque até isso me doía. Na quarta-feira seguinte, eu decidi sair. Coloquei uma roupa que me fazia sentir um pouco mais viva. Ajeitei o cabelo, passei batom e fui até o mercadinho comprar pão. Na calçada cruzei com a mãe dele, Dona Lourdes, a mulher que me chamava de Nora com orgulho. Ela parou, me olhou com um olhar encombrandado e disse: Lô, eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Eu respondi com um sorriso torto, porque não tinha mais o que dizer. A história tinha saído do controle e eu era só o escombro da vida que construí com ele. Mas naquele dia, ao voltar para casa, uma coisa mudou. Pela primeira vez, eu parei de me culpar. O erro não foi meu. Nunca foi. E eu precisava, pela primeira vez, cuidar da única pessoa que sempre esteve comigo. Eu. Se essa história mexeu com você, se você já se entregou demais para alguém que não te via por inteiro, se já se sentiu usada, invisível ou enganada, se inscreva no canal. Aqui você vai ouvir relatos como o seu. Histórias de dor, sim, mas de força, de recomeço e de libertação. Porque você não tá sozinha e sua dor merece ser ouvida. Isso mesmo. Naquela manhã, a pia estava cheia. Talheres amontoados, copos sujos, a caneca preferida dele ainda encostada atrás da garrafa térmica. Peguei uma música qualquer no celular. Enfiei as mãos na água quente e fui lavando. Com raiva, com dor, com lágrimas caindo no detergente. Mas no fim, a pia ficou limpa. E eu me vi em pé, sozinha, sem precisar de ninguém. Aquela cena parecia pequena, mas foi um marco. Porque até então, eu achava que nunca mais conseguiria ser funcional, que eu ia depender da minha irmã para sempre. Mas ali, eu me senti viva. Só um pouquinho. Na semana seguinte, marquei a primeira sessão com uma terapeuta chamada Marta. Ela me recebeu com um olhar calmo, uma blusa bege e um bloquinho discreto no colo. O que você espera dessa conversa, Lorena? Ela perguntou.
Eu pensei por segundos, respirei fundo e disse: que alguém me ajude a lembrar quem eu sou, porque eu me perdi no meio da dor dele. Ela não me respondeu de cara, só fez um gesto com a cabeça e deixou o silêncio preencher o espaço. Foi nessa primeira sessão que eu falei pela primeira vez em voz alta. Eu fui deixada no hospital, literalmente. Eu fui traída enquanto sangrava. Eu fui substituída enquanto lutava pela minha saúde. A Marta não me deu respostas prontas, mas ela me ouviu. E isso já era mais do que o suficiente. No fim do mês, comecei a fazer pequenas coisas só por mim. Comprei um creme de cabelo caro que ele sempre dizia ser frescura. Voltei a ouvir minhas músicas antigas, aquelas que tocavam antes dele chegar na minha vida. E uma tarde, encontrei um vestido que nunca usei. Ainda tinha etiqueta. Era justo, bonito, de um verde profundo. Lembro que comprei na época para usar num jantar com ele, mas ele desmarcou. Coloquei o vestido, me olhei no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, eu me achei bonita. Ainda com olheiras, ainda com a barriga marcada da cirurgia, mas bonita. De um jeito real, forte, machucado e inteiro. A saudade dele ainda batia. Às vezes, no meio do banho, eu sentia falta do jeito como ele cantava desafinado, do cheiro dele no travesseiro. Mas essa saudade vinha misturada com outra coisa: alívio. Porque o Henrique que eu amava não existia mais. Ou talvez nunca tenha existido. Eu amava uma ideia, uma promessa, uma ilusão. E agora, aos poucos, eu estava reaprendendo a amar quem eu sou. A mulher que sobreviveu, a mulher que ficou. Eu. Hoje faz exatos 8 meses que ele me deixou no hospital. O calendário ainda me assusta. Os domingos ainda me pesam, mas eu continuo aqui. Com menos pressa, com mais clareza, com um silêncio que não dói mais como antes. A cirurgia foi só o começo da mudança. O verdadeiro corte foi na alma. Foi abrir mão da vida que eu achei que eu tivesse. Foi aceitar que o amor que eu sentia não era suficiente para 2. Esses meses me ensinaram coisas que livro nenhum ensina. Coisas que só a dor revela. Aprendi que não se mendiga a presença, que silêncio também é resposta, e que, quando alguém te deixa, não é o fim. Às vezes é o renascimento. Hoje eu trabalho numa papelaria pequena, aqui em Uberaba mesmo. Voltei a conversar com a Júlia, minha prima com quem tinha me afastado por causa dele. A gente se encontra todo sábado para tomar um café e rir da vida. Comecei a fazer caminhada. No primeiro dia senti vergonha, medo de encontrar alguém, medo de comentários, mas fui. De moletom largo, fone de ouvido e uma vontade tímida de começar de novo. Na semana passada, me olhei no espelho e sorri, sem motivo, sem ninguém por perto. Apenas porque sim, porque me reconheci. A Lorena que ficou. A Lorena que limpou a própria pia chorando, que lavou o sangue da própria cirurgia e ainda assim levantou para viver. Eu sei que ele tá lá, com ela, a Camila, a nova história que ele escolheu contar. E quer saber? Hoje eu nem desejo o mal, só não desejo mais nada.
Não me importo com o que postam. Não me importo com o casalzão que eles tentam parecer. Porque eu aprendi que aparência é fácil. Química é rápida. Mas verdade é o que sobra quando o mundo desaba. E ele me abandonou no meu pior momento. Enquanto eu implorava por ajuda com os olhos, ele estava fazendo check-in numa pousada. Isso eu nunca vou esquecer. Mas hoje eu não vivo mais por vingança. Eu vivo por mim. Parei de me comparar, parei de buscar resposta no passado, parei de me perguntar por que comigo. Agora só quero paz. Um café quente no fim da tarde, a luz da manhã entrando pela janela e o simples prazer de existir, sem ter que provar meu valor para ninguém. Se você está ouvindo isso, talvez tenha sido deixada também. Talvez esteja vivendo esse luto invisível. Talvez esteja sentindo que acabou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, de mulher para mulher. Você ainda está aqui. Você ainda respira. E isso já é um milagre. Não tenha pressa. Se permita chorar, sim. Mas também se permita ficar. Se permita recomeçar. Se permita escolher a si mesma. Porque no fim de tudo, depois que todos forem embora, é você quem vai segurar a sua própria mão. E isso, minha amiga, ninguém tira de você. E se minha história tocou você, envie para alguma amiga e deixe seu comentário. Isso será muito importante para outras mulheres que passam por isso todos os dias. Até a próxima história.